Nossa História. Olá, bom dia! Esta semana estamos folheando a dissertação de mestrado de Tereza Cristina Leandro da Silva Queiroz Santos, intitulada Entre a Sulanca e a Docência. Trata-se de uma análise da identidade do professor em Santa Cruz do Capibaribe, defendida em 2014 na Universidade Federal da Paraíba. Intitulamos esta série Professores e Sulanqueiros. As relações de poder existentes entre sulanqueiros e professores extrapolam os índices econômicos. Uma identidade se configura em função da outra. Os estudiosos Norbert Elias e John Scottson apresentam a seguinte situação. Um grupo de uma mesma cidade considerava-se superior, os estabelecidos, em face aos demais, os outsiders, apesar de possuírem um padrão de vida equivalente economicamente falando. A superioridade era justificada por questões como o tempo de residência na cidade e os costumes. No caso de Santa Cruz do Capibaribe, a superioridade parece ser justificada pelo poder aquisitivo dos sulanqueiros diante dos professores. As fontes de poder que fundamentam a superioridade social podem variar muito. É importante observar que o modo como os indivíduos fazem uso e lidam com o dinheiro é um processo cultural. Desse modo, abre aspas, um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído, fecha aspas. É o que dizem os pesquisadores que citei, o Elias e o Scottson. No entanto, e isso é bastante importante ressaltar, diferente do que poderia gerar esse desnível social, ou seja, a falta de opção, no caso do professor não se configura assim. Este tem a opção de escolher entre o magistério e a sulanca e faz essa escolha conscientemente. Às vezes nem faz, opta pelas duas atividades. Mas, no caso da escolha explícita pela docência, as relações de poder, nesse sentido, induzem o professor à construção de uma identidade compartilhada localmente, produzida através de um movimento de resistência. Pensar na construção da identidade docente implica reconhecer os pontos comuns dessa profissão, os significados partilhados. Não que possamos falar em uma identidade fixa ou única, mas tratamos aqui do vínculo que um indivíduo constitui com uma dada categoria profissional e em relação às demais. Assim, por exemplo, por mais que seja consenso que o exercício do magistério é predominantemente feminino, existem variações de motivações dentro dessa categoria. A Tereza Cristina faz uma abordagem histórica da identidade do professor no Brasil desde que a educação escolar deixou de ser função exclusiva da Igreja e passou a ser leiga, sem, no entanto, abandonar determinados conceitos religiosos, como a ideia de que o magistério é um sacerdócio, uma missão. A desvalorização econômica, através, por exemplo, do achatamento salarial da classe, coloca o professor em uma situação oposta aos ganhos e lucros dos fabricantes e comerciantes de confecções. Muito interessante essa discussão, não é? Continuaremos amanhã a nossa série Professores e Sulanqueiros, analisando esta relação profissional existente em Santa Cruz do Capibaribe. Nossa História, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.